Virada surpreendente, Flamengo acertando com mais um jogador. Vamos falar sobre isso. Tem informação aí também. Torcedor rubro-negro sobre Caio Jorge, rapaz. Pois é, Marcos Antônio e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo de inscrever, se é só no sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like, toca meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos, nesta quinta-feira. Amanhã, aliás, na sexta-feira, tem a coletiva de apresentação do zagueiro Vitão, do Flamengo. Concomitantemente à coletiva do Vitão, aliás, melhor dizendo, após a coletiva do Vitão, teremos uma entrevista coletiva do José Boto, né, diretor de futebol do Flamengo, que deve estar abordando aí o tema contratações amanhã com o restante dos jornalistas. Às 2h30 da tarde começa a apresentação do zagueiro Vitão do Flamengo, que se apresentou hoje, aliás, né, no CT Ninho do Urubu, e teremos também após aí a fala do José Boto, beleza? Aliás, o Flamengo também, pessoal, informou, tá, que os ingressos para a estreia no Campeonato Carioca, no estádio Raulinho de Oliveira, o estádio da Cidadania, em Volta Redonda, estão disponíveis exclusivamente online e não haverá venda em bilheterias físicas, torcedor. Então você que quer ir no jogo, não se dirija à bilheteria física, acesse ingresso.flamengo.com.br, seguindo as ondas de venda, naturalmente, as prioridades, né, do plano do sócio-torcedor, enfim, público geral, aquela coisa toda que vocês já estão sabendo, beleza? O Flamengo divulgou uma nota oficial na tarde desta quinta-feira, dando conta que, ainda que os jogadores sigam de férias até o dia 12 de janeiro, em função do extenso calendário do ano, a comissão técnica do Flamengo enviou a todos os atletas orientações para a semana introdutória que precede a reapresentação da equipe. Trata-se de um plano de exercícios que podem ser realizados em casa, na academia, ou então até mesmo no CT, sempre de maneira individual. Portanto, os atletas vão seguir um cronograma já a partir de agora, e já estão seguindo nessa semana que precede o dia 12 de janeiro, dia efetivamente que o Flamengo vai se apresentar, né? A totalidade do seu elenco vai se apresentar no CT Ninho do Urubu. Aliás, o Pedro e o Alacian já se apresentaram, hein? Já se apresentaram ao centro de treinamento de maneira antecipada para dar início a essa pré-temporada para esse ano que está entrando. E, cara, o Pedro, ele está coberto de razão, o Alacian também, evidentemente, mas ele tem chance eminente de ser convocado para a seleção brasileira. Ele só não foi convocado para a seleção brasileira por conta das lesões. Não fosse a lesão, ele estaria na seleção brasileira, né? O Pedro, no caso, enfim, a ver como procederá essa situação. E parabéns ao menino também, que se apresentou antes, que tem uma temporada maravilhosa. Em relação à transmissão, pessoal, a Flamengo TV vai exibir os jogos do Flamengo com o mando do Flamengo, evidentemente, do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro para o exterior. O Flamengo soltou uma nota dizendo que o Flamengo dá mais um passo para fortalecer a sua presença global. A partir dessa temporada, a Flamengo TV passará a transmitir ao vivo e com imagens todas as 10 partidas do Campeonato Carioca e os 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro para o público internacional. Serão 29 jogos do total de mais de 70 jogos que o Flamengo pode jogar nesse ano de 2026, pessoal. Então aí é para os assinantes internacionais, né? Aqueles que moram fora do Brasil para assistir o Flamengo, poderão assistir na Flamengo TV, beleza? Vamos avançando. O Vitão desembarcou hoje novamente na cidade do Rio de Janeiro. Ele já tinha desembarcado
antes, né, para realizar exames físicos, clínicos, aquela coisa toda que a gente já está cansado de saber, e deu uma declaração entrando na van, né, da logística que o Flamengo faz para os atletas ali, com a sua família, a sua esposa, a sua filha, a sua mãe, eu acho que estava ali também, enfim, e ele falou, muito feliz, né, que seja um ano abençoado para a gente, disse o Vitão. Tomara, Vitão, seja feliz no Flamengo, que você possa vestir com amor e com honra e com raça esse manto sagrado, lindo e maravilhoso, beleza? Sorteio definiu hoje, pessoal. Nessa quinta-feira em Brasília, a divisão dos setores para as torcidas no Estádio Nacional Mané Garrincha para o confronto entre Flamengo e Corinthians no próximo dia 1º de fevereiro. Confronto esse ocorre na capital federal, Brasília. A torcida do Flamengo ficará nos setores norte e leste. Alô, torcedor do Flamengo. Quando for comprar ingresso, setor norte e leste. Já a torcida do Corinthians ocupará o setor sul e oeste. O confronto, como eu disse, dia 1º de fevereiro, num domingo. Fique atento a estas informações, vai ser um show de bola, tudo dando certo. Mengão vai conseguir naturalmente essa vitória, beleza? Vamos avançando aí, minha galerinha. Pablo, zagueiro do Flamengo, rechaça a mágoa do rubro-negro e diz que fez jejum para escolher o novo clube. Com apenas 6 jogos disputados nas últimas 2 temporadas, o zagueiro de 34 anos reforça o São Bernardo e afirma que ressignificou o afastamento no ex-clube. Vou dar a volta por cima, disse o Pablo, pessoal. Tá aí, desejo felicidades a ele, que ele possa seguir a carreira dele da melhor forma possível. Vocês sabem que aqui no canal a gente não deseja o mal de ninguém. Aqui não tem essa história, né? Nem teria por que desejar o mal dele. A não ser que ele jogasse contra o Flamengo, é desejar que ele tivesse pelo menos uma falhazinha ali para o Flamengo fazer um gol, mas não é o caso também, vai jogar no São Bernardo, enfim. Vamos avançando aí, minha galera. Flamengo divulgou ontem, pessoal, alguns feitos do departamento jurídico do clube no ano de 2025, feitos maravilhosos que ajudam naturalmente o Flamengo nas contratações, na manutenção do elenco. Por exemplo, redução de 28% dos processos judiciais, tá? Vitória ao garantir a tese de prescrição no caso Best Football, gerando uma economia de 2.900.000. Enfim, não vou seguir falando questões jurídicas aqui, porque é muito chato, mas é boa notícia, tá, pessoal? Vamos avançando. O Flamengo oficializou a rescisão contratual de Peterson, minha galera. Cria da base do Flamengo, foi emprestado para o Atlético Paranaense, Estrela Amadora, Juventude, Paysandu, mas conviveu com problemas extracampo em parte deles e não continua no Flamengo. Agora já foi lançado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Peterson não é mais jogador do Flamengo. Napoli chega com o pé na porta para tentar tirar Roger Carrascal do Flamengo, mas dá de cara na porta. Não adianta botar o pé na porta. O Flamengo recusou a proposta do Napoli. No final de 2025, o clube italiano ofereceu 20 milhões de euros, o que dá mais ou menos 126 milhões de reais. A prioridade do Flamengo é manter os principais jogadores. Todas as tentativas por esses atletas considerados essenciais foram recusadas. Um dos grandes reforços do Flamengo para essa temporada, além da obtenção de mais contratações, evidentemente, de outros jogadores, é a manutenção desses jogadores que foram muito felizes com o técnico Felipe Luiz, chegando quase até a última instância da temporada, que seria o título, né, do campeonato mundial, mas que infelizmente o Flamengo perdeu nos pênaltis, né? Chegou até o limite do limite do limite, não deu, mas enfim, tentaremos novamente nessa temporada. Na mira dos gigantes ingleses, galera. Quem, Pedrão, que tu tá falando aí, meu filho? De acordo com o site britânico Team Talk, Wesley
cria do Flamengo chama a atenção de grandes clubes da Premier League, Manchester City, Newcastle, Tottenham, observam de perto o lateral da Roma e intermediários informam que um acordo pode acontecer caso os clubes apresentem propostas oficiais. Vendido por 25 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 163 bilhões de reais pelo Flamengo. O Flamengo manteve 2,5% da participação em uma possível negociação futura do jogador. Então, naturalmente, isso renderia bons frutos ao Flamengo, dinheiro ao Flamengo, a ver se o Manchester City vai seguir nessa situação pelo interesse na contratação do Wesley, ou então Newcastle, Tottenham, entre outras equipes, beleza? Cauã Elias é um nome no radar do Flamengo, mas alto valor impediu o avanço, galera. Pois é, o Shakhtar Donetsk avalia o atacante ex-fluminense em 35 milhões de euros, se a gente converter isso para real, na cotação de hoje, dá 220 milhões de reais, mais ou menos. O Flamengo entende que o valor é alto para uma aposta, não seria ali um jogador mesmo para chegar. A diretoria rubro-negra prefere investir essa quantia em um jogador já consolidado, que chegaria para disputar a posição com o Pedro. Mas será que o Caio Jorge também é esse jogador tão consolidado assim? Segundo a ESPN Brasil, uma possibilidade que ganha força nos bastidores é o Flamengo guardar o dinheiro e investir em um atacante na janela de meio do ano, em função do início e final, início da temporada europeia. Entretanto, a tendência é que o Flamengo contrate um jogador agora, já nessa janela. Temos informações, aliás, nesse sentido. O Flamengo fez uma nova proposta, acredito que derradeira, pela contratação do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2025. O Clube Mineiro havia informado que não negociaria o atacante, mas a diretoria do Flamengo mantém o interesse e formaliza mais uma proposta, pessoal. A proposta do Flamengo foi de mais de 30 milhões de euros para tentar convencer Pedrinho BH e os seus Blue Caps a liberar o atacante. O Clube Mineiro havia encerrado as negociações do Flamengo, bloqueou no WhatsApp, não queria mais falar e garantiram que só venderia o Caio Jorge por 50 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 314 milhões de reais. O Flamengo fez uma proposta recusada, fez outra proposta recusada, fez uma terceira recusada e fez uma quarta proposta para tentar contratar o jogador. O Cruzeiro até aceitaria que o Flamengo incluísse, envolvesse outros atletas na situação, mas bateu ao pé que o valor total da transação teria que chegar na casa dos 50 milhões de euros. Não adianta botar o Cebola mais 20 e tantos e coisa e tal, porque o Tite gosta do Cebola e que não sei o quê. Não adianta. Eles querem os 50 milhões de euros e, para minha não surpresa, o Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo. Mais essa proposta, uma quarta proposta que o Flamengo faz nessa negociação, que é recusada pelo Pedrinho BH, pelo Cruzeiro, o que mostra claramente que a intenção do Pedrinho BH, de fato, e é louvável isso, ele quer ver o Cruzeiro voltar a ganhar títulos. Ele não quer saber de reaver o dinheiro, ele é um investidor, mas ele quer sim, de fato, montar um bom time, porque senão ele teria vendido. Sabe quanto que o Cruzeiro pagou no Caio Jorge? 4 milhões de euros, mais ou menos isso, para contratar o Caio Jorge. Evidentemente, estava em baixa. Ele vai para o Cruzeiro, tem um bom trabalho ali com o Leonardo Jardim e ele fica em alta. Foi artilheiro do campeonato, naturalmente valorizou o passe dele. Agora, meus amigos, vou ser bem sincero para vocês, o Flamengo botar mais de 30 milhões de euros, o que seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, olha, eu como torcedor, como criador de conteúdo, com todo respeito à diretoria do Flamengo, ao diretor de futebol do Flamengo, discordo veementemente desse desejo maluco do Flamengo pelo Caio Jorge. O Caio Jorge é bom jogador, é. O Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi.
Mas, gente, não é o Ronaldo, não. Não é o Adriano Imperador no auge. Não é, gente, 30 milhões... 30 eu já acho um absurdo. Cadê o repertório? Só tem o Caio Jorge no mundo pro Flamengo contratar pro ataque? Vambora pra cima das outras opções, vira essa página. Cruzeiro não quer vender, eles colocaram um valor de 50 milhões porque sabem que o Flamengo não vai chegar a 50 milhões. Seria uma loucura. De repente o Flamengo até tem condições de oferecer os 50 milhões, mas para mim é loucura. Sabe? Já teve, inclusive, uma reunião dos agentes do Caio Jorge com o Cruzeiro para tentar ali um meio termo, uma liberação do jogador. O Caio Jorge quer vir muito para o Flamengo. Isso aí o cruzeirense vai ter que conviver. Ele quer, de fato, vir muito para o Flamengo. Mas o cara não quer liberar. E, gente, diferentemente de quando o Flamengo tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, hoje o Cruzeiro é uma SAF. Toda aquela dívida, aquele escândalo do Cruzeiro, ele tá fora do mundo do futebol. Ele tá no social. É isso que essa faz. Ela separa o futebol, sociedade anônima do futebol. E um percentual do valor faturado vai para os credores lá, porque senão o Cruzeiro ia estar na Série B, na Série C. E tem mais. O Pedrinho BH, ao que tudo indica, conseguiu contratar o Gerson. Então, ele quer montar, de fato, um projeto para ganhar título brasileiro, da Copa do Brasil, enfim. Que seja. Ele não vai liberar o Caio Jorge. E o Flamengo precisa desencanar dessa situação, pelo menos na minha humilde opinião. E aí, a situação avançou bem com o Marcos Antônio, tá? A situação avançou bem, o Flamengo já se acertou com o jogador, já tem o ok do jogador para se transferir para o Flamengo, agora tem que se acertar com o São Paulo, o que evidentemente é muito mais tranquilo do que se acertar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro de outrora do Arrascaeta, e aí não estou comparando o Marcos Antônio com o Arrascaeta pela madrugada, o Cruzeiro de 2019 é o São Paulo de hoje. Então, o Flamengo tem muito mais poder de barganha com o São Paulo. Evidentemente, se trata de outra posição, não é atacante, mas é um negócio que tende muito mais a avançar, com o jogador já está tudo certo, e só falta acertar as questões com a equipe paulista, com São Paulo, que o presidente tem vez de ser preso. Um escândalo de corrupção que está surgindo aí lá. E fora o endividamento do São Paulo, que é muito grande também, viu? Não é pouco, não. O salário vai ser dobrado do Marcos Antônio, ele vai disputar títulos e se anima o jogador, ele não vai forçar uma saída do São Paulo. Vamos ver o que vai resolver. Pessoal, o Flamengo ofereceu um pré-contrato ao goleiro André, destaque do futebol português, que estava muito bem avançado com o Botafogo, né? Mas um dos empresários do goleiro quer de qualquer jeito que ele vá para o Flamengo, não vá para o Botafogo. A ideia é de um contrato longo e o rubro-negro já se movimenta para o acordo de liberação da equipe do Gil Vicente. André teve as suas categorias de base, né? Foi formado nas categorias de base do Botafogo, nutria um carinho naturalmente ali por já ter jogado, já ter atuado pelo Botafogo, mas a tendência hoje é que ele se transfira para o Flamengo. E você, o que você acha dessa situação do Caio Jorge? Eu acho que tem que desencanar, velho. Deixa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.